Oi, queridos, graça e paz do Senhor Jesus a cada um de nós. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Cristo em Nós. O meu nome é Isabelle Emily e é uma alegria, uma bênção do Senhor estarmos aqui aprendendo com Ele as preciosas lições que Ele tem para nós. Tem sido uma bênção ver como Deus realmente está chamando uma geração que vá na contramão deste mundo. É assim muito notório ver como que esse mundo, sim, tem uma geração que vá na contramão da vontade de Deus, da presença de Deus, que também busca suas gratificações instantâneas, sua vontade, que tem sido aí doutrinada num padrão distorcido que este mundo tem colocado, onde tem perdido seus valores, tem aí perdido a identidade do Pai Celestial. Mas Deus está chamando uma geração que realmente venha casar com Cristo Jesus pela fé. Uma geração que venha fazer uma aliança eterna com Jesus, que vá na contramão deste mundo. Uma geração que viva no mundo, mas não viva como este mundo, porque estamos neste mundo por um propósito. Estamos neste mundo para sermos sal da terra e luz do mundo, porque é isso que Jesus nos chamou. Então a gente vê que Jesus realmente está chamando uma geração que venha destravar uma intimidade sobrenatural com Deus. Uma geração que levante a bandeira verdadeira para dizer a todo o universo que é possível sim vivermos uma vida em santidade, porque é Cristo que vive em nós. Então, a gente tem visto isso de uma forma tão clara nessa série de estudos Aliança Eterna. Inclusive, se você ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp Cristo em Nós, convido você a fazer parte conosco. Lá é um lugar exclusivo para estarmos mais pertinho dos outros, mais pertinho de Cristo Jesus também, através de estudos aprofundados, de mensagens, de hinos também, e lá nós estamos aprofundando ainda mais nessa série de estudos. O link de acesso para entrar no grupo está aqui na descrição desse podcast. E queridos, nesse estudo, nós estaremos vendo que Jesus está chamando uma geração que não viva mais como escravos, como fala na Bíblia, mas viva como filhos de Deus. Uma geração que volte ao original, que volte à casa do Pai Celestial e que realmente viva na família de Deus, que faça parte da família de Deus. Interessante que quando a gente volta lá no original, lá em Gênesis, onde tudo começou, a gente vê que o plano de Deus foi todo construído ao criar Adão e Eva, era para que eles formassem gerações que realmente fosse essa geração que Deus está chamando hoje em nossos dias. Uma geração firmada, com valores, uma geração que tivesse realmente a identidade de Cristo, uma geração que vivesse a vida de Jesus, uma geração que não fosse moldada pelos padrões distorcidos deste mundo, mas fosse moldada aí pela vida de Cristo Jesus. Então, Deus criou Adão e Eva para que eles pudessem ter filhos, educassem seus filhos, educassem suas gerações, pudessem aí criar gerações que realmente pudessem levantar a bandeira verdadeira e serem aí como júris nesse julgamento que tem acontecido, e nós até comentamos sobre isso em nosso estudo anterior. E a gente vê que esse era o propósito de Deus desde o início. Mas por causa do pecado, isso tudo foi perdido. Deus criou Adão e Eva a fim deles terem a imagem de Deus. Ou seja, eles tinham a mente de Cristo. Eles tinham as atitudes que faziam parte do caráter de Deus. As palavras, as conversas, os pensamentos, era tudo voltado para glorificar a Deus. Isso que significava ter a imagem de Deus, como a gente pode ver em Gênesis capítulo 1, verso 26. Mas por causa do pecado, isso foi perdido. E colocando aqui bem na prática para nós, se a gente parar para pensar um pouquinho no nosso dia a dia, a gente consegue ver que sim, realmente existe uma guerra entre a carne e o espírito. Nos mínimos detalhes. Muitas das vezes, por exemplo, acontece alguma situação no trabalho, no nosso dia a dia, que perdemos a nossa paciência e a gente quer controlar as nossas emoções, mas ao mesmo tempo a nossa carne está gritando
E é nesse momento que temos aí essa batalha, essa luta, essa guerra entre a carne e o espírito, assim como o apóstolo Paulo disse. Isso acontece em diversas situações do nosso dia a dia, seja na questão de escolhas, da alimentação, de conversas, também de desejos carnais, de eu quero ouvir essa música, mas sei que não é da vontade de Deus. Eu quero comer esse alimento, mas eu sei que ele não vai trazer saúde, bem-estar, assim, físico, espiritual, mental para mim. Então a gente vê que realmente acontece uma luta entre a carne e o espírito. E por que isso acontece? É porque quando Adão e Eva, eles pecaram, automaticamente nós passamos de ser filhos de Deus e passamos a ser escravos de Satanás. Então antes, Adão e Eva, eles eram levados a fazerem todas as coisas para a glória de Deus. Mas agora, eles começaram a fazer todas as coisas para alimentar a carne deles. E a gente pode ver que, mostrando aí durante todas as gerações, a gente vê que as pessoas estavam realmente buscando satisfazer sua vontade própria, seu eu, seu egoísmo, e assim, cada vez mais as pessoas foram se afastando de Deus, foram se afastando do original, do padrão que Deus havia dado para elas, e elas começaram a serem moldadas através de um padrão distorcido de pessoas que são moldadas pelo seu próprio eu, que são guiadas pela sua própria emoção e não pela razão, não pela vontade divina. Então a gente vê que podemos dizer que depois que Adão e Eva pecaram, fomos literalmente escravos de Satanás. Isso a Bíblia ela fala de uma maneira muito forte, de uma maneira assim totalmente clara. Podemos ver tanto na vida das pessoas, nas atitudes das pessoas isso, através das escolhas delas, e até que se a gente pegar tantas palavras de Jesus, quando ele fala sobre isso, também nas cartas de Paulo, que ele é muito enfático ao falar sobre isso, a gente pode ver claramente que sim, fomos depois do pecado, fomos escravos de Satanás. Mas aí está a questão, queridos. Quando Jesus ele veio nessa terra, ele não veio somente para morrer pela Isabelle, viver como a Isabelle, mas para que eu viesse ter uma porta aberta para eu dizer que sou cristã, mas eu vivo pecando dia após dia. Sabe qual é a questão? O perigo desta geração, hoje em dia, que diz ser cristã, é que hoje em dia parece que o cristianismo virou moda. Então, antigamente, quando a gente olha aí para as gerações passadas de fiéis em Cristo, para você dizer que você era um cristão, custava tudo, custava sua própria vida. As pessoas tinham que congregar escondido. As pessoas tinham que buscar a Deus dentro de cavernas. As pessoas tinham que levar a Bíblia, não era debaixo do braço, mas elas tinham que costurar alguns pedacinhos da Bíblia na sua própria roupa. Porque se elas levassem a Bíblia inteira debaixo de seus braços, ou então andando com a Bíblia na mão, elas eram mortas naquele momento. Então a gente vê que seguir a Cristo no passado era realmente, valia tudo, valia a própria vida da pessoa. Mas os cristãos no passado, eles não tiveram vergonha, eles permaneceram firmes e muitos deles até morreram por Cristo. Mas quando a gente vê a geração de hoje, a gente vê que parece que ser cristão em nome se tornou moda. Então, quando a gente vê, por exemplo, tem vídeos, tem postagens de jovens cristãos falando, eu sou cristão, aí faz vídeos, faz fotos com a Bíblia debaixo do braço. Mas aí está a questão, se essa geração que tanto diz ser cristã realmente vivesse como Cristo, nós estaríamos já no céu. Porque o que falta para Jesus voltar é uma geração que realmente viva a vida de Cristo. Mas aí está a questão, Jesus não quer uma geração que diz ser cristã. Jesus quer uma geração que viva a vida de Cristo. Jesus não quer uma geração que busque a Deus pela manhã, lendo a Bíblia, e durante o dia até esquece da Bíblia. Mas Jesus quer uma geração que tenha a Bíblia escrita, guardada em seu coração durante todo o dia, para não pecar contra Deus. Ou seja,
Quando a gente olha para a grandeza disso, queridos, a gente vê que como realmente muitas vezes nós não estamos vivendo o original de Deus. Jesus veio, morreu por mim, por você. Ele viveu como nós, mas quantas vezes ainda estamos vivendo em uma letargia? Estamos vivendo mornos, estamos realmente como se estivéssemos dormindo. Mas o que Paulo fala para nós? Paulo fala para realmente acordarmos do sono. Isso é muito claro quando a gente vê em Efésios 5, quando ele fala para acordarmos do sono, não vivermos mais como as pessoas das trevas, porque agora somos o quê? Filhos da luz. Aí está a questão. Quando Jesus veio nesta terra, Jesus ele veio com um objetivo principal: nos comprar. Por quê? Lembra que foi falado que quando a raça humana caiu em pecado, nós automaticamente fomos escravos de Satanás. Vamos imaginar que um senhor chamado Pedro tinha tantos escravos. Aí, o outro senhor chamado João, ele ficava olhando para os escravos de Pedro e ele queria comprar os escravos de Pedro. Mas tinha uma condição para João comprar os escravos de Pedro. João tinha que ser mais poderoso e mais rico que Pedro. Ele não poderia ser menos poderoso e mais pobre financeiramente que Pedro, e em bens também. Ele tinha que ser mais rico, mais poderoso. E é interessante que Jesus, ele em nenhum momento da sua vida saiu do caminho da lei de Deus, da palavra de Deus. Em todo o momento, ele foi fiel à palavra de Deus, até nisso. Então, quando Jesus, como um senhor, veio nessa terra para nos comprar, ele não poderia vir nos comprar, mas sendo mais pobre e menos poderoso que o nosso antigo senhor, que era Satanás. É por isso que ele provou de todas as maneiras possíveis que ele é mais poderoso que Satanás. Ele é mais rico que Satanás. Interessante que quando Jesus veio nessa terra, Satanás viu que o seu reino estava em perigo. Porque ele poderia perder a sua herança, que somos nós, os seus escravos, éramos os seus escravos, mas ele também perderia o seu domínio do seu reino. Então, se Jesus vencesse essa guerra, se Jesus vencesse o pecado, se Jesus automaticamente viesse nos comprar com algo mais valioso que o dinheiro, automaticamente Satanás perderia essa guerra. Automaticamente Satanás perderia esse domínio. Então, o que Satanás ele fez? Ele falou com seus anjos: vamos nos reunir, vamos pegar todas as estratégias possíveis, vamos pegar todas as tentações e provações possíveis e vamos colocar tudo em cima de Jesus. Porque ele veio nessa terra para tentar provar que é possível esses seres humanos viverem sem pecar. É possível esses seres humanos viverem em santidade. Mas a gente vai provar que não é possível. A gente vai provar que não é possível seres humanos viverem em santidade. A gente vai provar que não é possível viver uma vida para a glória de Deus. Por quê? Satanás e seus anjos, queridos, eles falaram isso lá no céu. O que foi a maior mentira de Satanás? Ele falou: vocês podem ser bons sem Deus. Ou seja, não precisa de vocês buscarem a Deus. Não precisa de vocês estarem dependentes de Deus. Vocês podem dizer que são cristãos sem estarem dependentes de Deus e tudo bem, tá tudo certo. Mas Jesus, ele quer mais de nós. E é por isso que Jesus ele veio nessa terra. Jesus veio nessa terra para provar que ele é mais poderoso e mais rico que o nosso antigo senhor, que era Satanás. E ele veio para provar que ele poderia sim nos comprar. E ao Jesus estar nos comprando, ele não comprou cada um de nós para termos uma porta aberta para estarmos pecando cada vez mais, dizendo que somos cristãos, que meu Salvador morreu por mim, um dia eu vou morar com ele lá no céu, e estamos pecando dia após dia. Não, ele veio para nos comprar, para ele nos dar a herança, ele nos dá a promessa de que poderíamos voltar à casa do Pai Celestial. Poderíamos voltar a viver dignamente como filhos de Deus. Ou seja, poderíamos viver em santidade. Interessante que quando a gente vai para, por exemplo, uma família de realeza,
a gente vê que os filhos, os príncipes, as princesas, eles devem viver dignamente como príncipes e princesas. Eles não vão viver como pessoas normais, como plebeus, porque eles devem viver literalmente como aqueles que vivem em uma família de realeza. Ou seja, a forma deles andarem, a etiqueta deles, também a vestimenta deles, a forma deles falarem. Uma vez eu lembro que eu estava pesquisando um pouco mais a fundo sobre a conduta desses príncipes, dessas princesas. E é muito interessante, porque realmente eles precisam estar caminhando à risca daquilo que foi colocado diante deles, de uma etiqueta de forma que eles precisam estar andando de tal maneira, falando de tal maneira, agindo, vestindo de tal maneira, para que eles venham estar visíveis de que eles são príncipes e princesas. E da mesma forma, não é diferente na família real de Cristo Jesus. Para nós fazermos parte da família de Deus, é necessário vivermos dignamente como a família de Deus. Imagina, em um lar bem ordenado, é necessário leis, é necessário organização, é necessário ordem, é necessário os pais estarem falando para os filhos o que deve fazer, é necessário uma organização da casa, é necessário todos saberem onde fica cada coisa. E da mesma forma, é a família de Deus, é na casa do Pai Celestial. Lá na casa do Pai Celestial não é uma casa desorganizada, onde uns têm a veste de justiça de Cristo, outros têm a veste de pecado, uns estão dizendo que são cristãos, mas não vivem como Cristo, e outros estão realmente vivendo intimidade com Deus. Não, queridos. Na família celestial, todos estão dignamente ordenados, bem organizados, bem disciplinados e dizendo a todo o universo que estamos fazendo parte da família de Deus. E como que nós podemos estar bem disciplinados e realmente dignos de sermos filhos de Deus? É estarmos vivendo a vida de Jesus. Então, quando o Pai Celestial olha para nós, ele não olha mais a Isabelle. Ele não vê a Isabelle, nossa, a Isabelle está aqui fazendo parte da família de Deus. Não, porque a Isabelle é suja, a Isabelle é falha, a Isabelle comete erros. Mas ele olha, é Cristo na Isabelle. Então, estamos lá na casa do Pai Celestial. E para sermos aceitos, para estarmos nessa casa do Pai Celestial, há uma condição: é estarmos vestidos de Cristo Jesus, é estarmos vivendo a vida de Cristo Jesus. E é exatamente isso que Jesus, ele veio fazer em cada um de nós. Então, muitas das vezes, a gente tem aquela mente, aquela ciência de que, Jesus, ele morreu por mim, eu posso pecar, que ele vai me perdoar. Sabe isso? Eu já passei por isso. Mas, queridos, Jesus, ele quer mais de nós. Porque, pensemos bem, só vai ver a Cristo aqueles que estiverem vivendo em quê? Em santidade. Porque fala na palavra de Deus que quem não tiver em santidade não verá a Deus. Então, quem tiver em pecado não vai poder ver a Deus. E muitas das vezes, a gente tem a ciência, a gente tem em mente que somos eternos. Então a gente pensa, amanhã eu deixo isso, amanhã eu deixo aquilo, amanhã eu vou permitir com que Jesus venha tomar conta dessas gavetinhas no meu coração. Mas e se hoje fosse a sua última oportunidade? Você estaria pronto para encontrar com Jesus? E se amanhã Jesus viesse nos buscar? Se amanhã Jesus voltasse, será que estaríamos vivendo em santidade, onde poderíamos olhar para Jesus e ver o seu rosto, em contemplar a sua face? Porque fala na Bíblia que aqueles que vivem em santidade, Deus não esconderá deles a sua face. Mas e se tivermos em pecado? Não vamos conseguir ver a Jesus. Imagina que triste, queridos, Jesus voltar amanhã, por exemplo, e a gente não conseguir ver a face de Deus. Fala que aqueles que estiverem em pecado, eles vão querer correr para debaixo das cavernas, pedir com que as pedras caiam sobre eles, porque eles não vão aguentar ver a glória de Deus. Porque eles não viveram a glória de Deus. Aí está a questão: o que é a glória de Deus? A glória de Deus
é o próprio caráter de Deus. Ou seja, aqueles que vão poder contemplar a glória de Deus são aqueles que já estavam familiarizados com o caráter de Jesus nessa terra. Porque Jesus já estava tecendo o caráter dele nessas pessoas dia após dia. Em suas palavras, em suas atitudes, em seus pensamentos. E queridos, isso não é uma obra de um estralo de dedos. Isso é uma obra diária, uma obra onde é como se fosse uma criancinha. A criança já não nasce andando, conversando, já aprendendo a comer tudo. Não, a criança ela é uma coisa a cada dia. Um dia ela aprende a engatinhar, um dia ela aprende a fazer isso, aquilo. Na alimentação, nossa, é aquele passo a passo de um passo de formiguinha, mas que dá resultado. Da mesma forma, é na escola de Cristo. Jesus nos ensina a cada dia a termos o caráter de Cristo Jesus, a fazermos todas as coisas para a glória de Deus. Isso é tão profundo, queridos. E muitas das vezes a gente tem em mente que, Jesus ele veio nessa terra, mas ele não viveu como eu. Jesus veio nessa terra, ele é meu salvador, ele teve um pouquinho da humanidade, mas ele não foi tentado em todas as coisas. Mas lembra, queridos, Satanás, ele estava vendo que o seu reino, o seu domínio estava acabando. Então, o que aconteceu? Ele juntou todas as forças, ele juntou todas as tentações e colocou tudo sobre Jesus. Aí está a questão. Se Jesus não tivesse a probabilidade de cair nessas tentações, Satanás nem teria tentado a ele. Vocês não pensam nisso também? Então, Jesus, ele foi tentado porque ele era como eu e você. Ou seja, quando Jesus veio nesta terra, ele passou por sono, dores, ele passou por cansaço, por fome, ele sentiu o que eu sinto e o que você sente. E ele, o mais impressionante é que ele passou tudo isso não usando seus poderes. Nossa, estou sendo tentado aqui, deixa eu usar um poder para eu tirar essa tentação. Não. A mesma luta entre a carne e o espírito que eu e você sentimos, Jesus também sentia. Mas Jesus nos deu o exemplo de que só podemos vencer se estivermos dependentes do Pai Celestial. Então, da mesma forma como Jesus esteve dependente do Pai Celestial para vencer todas as tentações, nós devemos estar dependentes de Cristo Jesus para vencer todas as tentações. Porque assim, quem fará a obra não é você e eu, porque não temos forças, mas é Cristo Jesus que faz a obra em nós. Então, a nossa parte não é a gente ficar lutando, eu preciso tirar isso, eu preciso tirar o açúcar, eu preciso tirar essa música, eu preciso tirar as redes sociais. Porque isso é momentâneo. A gente não vai conseguir tirar isso e sermos mantidos sem essas coisas, porque a nossa carne grita por essas coisas. Mas Jesus quer fazer a obra em nós. Mas ele só pode fazer a obra em nós se nós permitirmos. Então era exatamente isso que Jesus fazia nessa terra. Ele permitia o tempo todo que o Pai Celestial fizesse a obra na vida dele. Ele estava com os olhos fixos no Pai Celestial o tempo todo. E se nós fizermos a mesma coisa, nós receberemos poder e as forças que vêm de Cristo Jesus. Se nós fixarmos os olhos em Cristo Jesus, teremos a vitória. E se nós permitirmos que Jesus venha habitar em nós, ele vai fazer a obra segundo a sua vontade, segundo o querer e o efetuar. E dessa forma, ele estará nos moldando, não segundo o que a Isabelle quer, mas segundo o que ele quer, porque ele sabe qual é o padrão de uma família, realmente da família de Deus. Então a gente pode ver como fala em Salmos capítulo 8, verso 5, que realmente Jesus ele veio como nós. Jesus ele veio abaixo dos anjos. Ele sofreu todas as coisas que nós sofremos. Ele foi tentado por todas as coisas, a fim de nos mostrar um exemplo perfeito de como podemos vencer, assim como ele venceu. Então, Satanás, eu imagino que ele ficava assim irado, porque ele sabia que Jesus podia cair nas tentações, porque ele veio com uma humanidade como a minha e como a sua, mas ele via que Jesus não caía nas tentações. Ele via que Jesus não cedia nem por pensamento a um pecado. Ele via que Jesus não falava irado.
Ele via que Jesus não perdia a paciência. Ele via que Jesus não agia de uma forma egoísta com alguma pessoa. Ele via que Jesus não ficava entrando em conversas frívolas com as pessoas. E ele ficava irado porque ele falava, mas como que isso está acontecendo? A gente falou para todas as pessoas que não é possível os seres humanos vencerem as tentações e deixar os pecados para trás. E como que Jesus está fazendo isso? Jesus, ele é humano. Jesus, ele é como essas pessoas. E como que ele está fazendo isso? E Satanás e seus anjos começaram a ficar irados. É por isso que a gente vê tantos momentos na Bíblia, até aquelas pessoas que diziam ser cristãs, mas não estavam vivendo a vida de Cristo Jesus, começaram a ficar iradas também. Por quê? A luz não combina com as trevas. Então elas diziam que eram cristãs, mas elas estavam vivendo em trevas. Elas diziam que eram cristãs, mas lá dentro do quarto delas, elas pegavam aquelas coisas de gratificações instantâneas, desperdiçavam o tempo delas, ouviam músicas que não agradavam a Deus, cometiam pecados e dessa forma, não, eu sou cristão, mas elas estavam em pecado. E quando Jesus veio nessa terra, essas próprias pessoas, os fariseus, os sacerdotes, eles começaram a ficar irados com Jesus, porque a luz não combina com as trevas. Eles começaram a ficar irados com Jesus, porque eles não conseguiam nem ficar perto de Jesus, porque a presença de Deus em Jesus era tão forte que até incomodava eles. E exatamente uma geração assim que Jesus está chamando. Jesus está chamando uma geração que realmente viva como Jesus viveu nessa terra. Uma geração que, na humanidade que Jesus veio como nós, venha vencer assim como Jesus venceu nessa terra. Uma geração que, assim como Jesus estava nesse mundo, mas não foi contaminado, uma geração que realmente viva como sal da terra e luz do mundo, ande na contramão deste mundo e viva diferente dos iguais. É essa geração que Jesus está chamando. Então a gente vê que Jesus se fez pobre para nos tornar ricos. Jesus foi tentado em todas as coisas para nos dar a força e vitória quando somos tentados. Jesus foi ferido para nos dar a cura e Jesus foi rejeitado para nos acolher em sua família celestial. Tudo isso ele passou por mim e por você, para a gente viver uma vida realmente dignos como filhos de Deus. Interessante, queridos, que muitas das vezes podemos pensar que Jesus, se identificou comigo e com você somente nessa terra. Então Jesus foi para o céu e agora ele nem se identifica mais com a gente passa as coisas aqui e Jesus nem tá sentindo, mas queridos, não é assim. Até hoje, Jesus carrega as marcas da humanidade com ele. Ou seja, quando ele vê a gente passando por certas situações, ele está do nosso lado identificando com a gente. Ele está do nosso lado sentindo o que a gente está passando, porque ele passou por aquilo. Mas ele não está somente olhando e falando, nossa, coitada da Isabelle, ela está sendo tentada agora a comer esse tanto de açúcar, a comer esse tanto de doce. Ela gosta tanto de doce, tadinha, e ela tá lá lutando. Mas ele não fica somente olhando para mim, tendo piedade e compaixão de mim. Mas Jesus olha para mim e fala, nossa, minha filha tá passando por isso, mas eu quero dar força para ela. E eu estou lá na frente de uma prateleira de um supermercado, lutando na minha mente, será que eu como ou não como esse açúcar? Será que eu como ou não como esse tanto de doce? Aí, na hora, eu vou e falo assim, Senhor, eu quero a sua ajuda, me ajude. Nesse momento, Jesus ele fica muito feliz, porque além dele identificar com a gente, ele está do nosso lado para nos dar a força. Então ele não somente identificou comigo, mas por causa de eu permitir ele fazer a obra dele na minha vida, ele automaticamente faz a sua obra na minha vida. Então, dessa forma, ele me dá a sua força naquele momento. E isso são em diversas maneiras, em diversas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia. Quando somos provados, por exemplo, em alguma situação no trabalho, Jesus está conosco, nos identificando com a gente e dessa forma não somente entendendo o que a gente está passando, mas ele está com você e comigo para nos dar a vitória naquele momento.
Quando nós precisamos nos posicionar do lado correto, seja em alguma conversa, quando está com algum assunto que não glorifica a Deus, a gente quer nos posicionar do lado correto naquele momento, a gente vê que é difícil. E Jesus está identificando conosco. Ele está conosco naquele momento e ele nos dá a coragem. Ele nos dá a força, porque a gente permite com que ele venha fazer isso. Quando, por exemplo, nós estamos lá lavando uma louça e a gente quer aprender a fazer todas as coisas para a glória de Deus, Jesus também está do nosso lado, identificando com a gente nos pequenos detalhes do nosso dia a dia, ao arrumar uma casa, por exemplo, ao nos ensinar a glorificar a Deus em uma arrumação do lar. E assim Jesus identifica conosco, lembrando da sua infância, quando ele estava com Maria e ajudando Maria nas coisas da casa. Mas ele não somente identifica conosco, mas ele nos dá a sabedoria, o discernimento para a gente arrumar aquela casa segundo a vontade de Deus. Ou então, por exemplo, quando aqueles que são pais precisam ser lapidados para educar os filhos com a educação do céu. Nesse momento, Jesus também identifica com você, papai e mamãe. E assim, Jesus está não somente do seu lado, identificando com você, mas te ajudando, te dando sabedoria, te dando aí a presença celestial, a fim de a sua criança, o seu filho, a sua filha, serem aí educados para o lar celestial. E é exatamente isso, queridos. Em nosso ordinário, Jesus está presente a todo momento. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender que não são nos grandes momentos que Jesus está com a gente. E ele não se identificou com a gente somente quando ele estava nessa terra. Hoje ainda, Jesus está identificando conosco, nos dando forças quando estamos fracos, nos levantando quando caímos e fazendo a obra de redenção em nossa vida, nesses pequenos detalhes do nosso dia a dia. E sabe, queridos, eu comentei aqui com vocês, né, que Jesus, ele carrega até hoje as marcas da humanidade. Interessante que quando a gente for lá para o céu, vamos ser transformados. Olha só que maravilha, queridos. Então, por exemplo, um idoso, ele vai ser jovem. Alguém que tinha alguma doença física, vai ser curado. Quem era, por exemplo, cego, vai realmente poder ver. Eu, por exemplo, eu uso óculos. Eu não vou mais precisar usar óculos, porque Jesus, ele vai melhorar completamente minha visão. Então vamos ser transformados fisicamente, para que assim possamos realmente ter um corpo celestial. Mas o interessante é que até na eternidade, Jesus vai estar com marcas da humanidade nas mãos dele, porque ele vai estar sempre com as marcas dos pregos em suas mãos, para nos mostrar quão grande amor ele teve por mim e por você, ao nos dar a redenção, ou seja, ao nos recomprar para sermos filhos dele e não sermos mais escravos de Satanás. Interessante que algo que a divindade tem é que a divindade consegue estar em qualquer lugar ao mesmo tempo. E nós não temos isso. Então, por exemplo, eu não consigo estar aqui na minha cidade, mas ao mesmo tempo estar lá em outro país. Não. A gente consegue estar somente onde nós estamos, né? Ninguém tem esse poder sobrenatural. E interessante que até isso Jesus ele carrega até hoje. Então Jesus, ele teve isso em sua humanidade. Jesus quando estava nessa terra, Jesus não estava lá no mar da Galileia, mas ao mesmo tempo ele estava lá em Jerusalém. Não, Jesus, assim como eu e você, ele conseguia ficar exatamente em um lugar somente. E dessa forma, até hoje, ele leva essas marcas da humanidade. Ou seja, Jesus está lá no céu. E a gente pode pensar, mas então, como que a gente vai viver o Jesus em nós, né? A Cristo em nós, a esperança da glória? Como que Jesus vai estar no meu lar, mas vai estar no seu lar também? Como que Jesus vai estar ouvindo a minha oração, mas vai estar ouvindo a sua oração também ao mesmo tempo? E de várias pessoas no mundo ao mesmo tempo. Aí está a questão. Entra em cena o Espírito Santo. Lembra que quando Jesus foi para o céu, Jesus falou para os seus discípulos orarem, clamarem pelo derramamento do Espírito Santo? Porque ao eles receberem o Espírito Santo, eles receberiam um presente do céu.
E foi exatamente isso que aconteceu. Os discípulos, eles tiveram uma experiência com Jesus durante aí 3 anos e meio, mais ou menos. Eles viram os milagres de Jesus, eles estiveram com Jesus, mas em muitos momentos eles não entenderam plenamente o que Jesus estava fazendo. Eles não conseguiam entender verdadeiramente o ministério de Jesus, porque muitas das vezes eles queriam até colocar Jesus como rei nesta terra. Eles não estavam entendendo que Jesus estava diante deles como redentor do mundo para nos dar redenção, ou seja, estava recomprando eles para eles fazerem parte da família celestial. Mas eles conseguiram entender isso só depois do derramamento do Espírito Santo. Por quê? Foi depois do derramamento do Espírito Santo que eles realmente receberam um presente maravilhoso. Por quê? O Espírito Santo, ele primeiro nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando eles receberam o Espírito Santo, eles sentiram fortemente o pecado deles. E o pecado é o que ofusca a presença direta nossa com Deus. É o que faz uma barreira para a gente não destravar uma intimidade sobrenatural com Deus. E era exatamente isso que estava acontecendo quando os discípulos estavam pessoalmente com Jesus. Eles estavam vendo tudo que Jesus estava fazendo, mas eles não estavam entendendo tão profundamente, tão plenamente. Por quê? Ainda tinham coisas em suas vidas que não estavam segundo a vontade de Deus. Ainda eles estavam dizendo que eram cristãos, mas não estavam vivendo como Jesus, ou seja, a vida de Jesus, o caráter de Jesus. Então, quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles, eles realmente puderam aí ver o pecado deles. Eles puderam realmente ser convencidos do pecado deles, de forma que eles sentiram a necessidade de uma nova vida. Eles sentiram a necessidade de uma vida pura, uma vida bela, uma vida em justiça, assim como a vida de Jesus. E é por isso que o Espírito Santo, ele não nos convence somente do pecado, mas ele nos convence também da justiça, porque ele quer que a gente venha estar realmente tendo a justiça de Jesus. E ele também nos convence do juízo. E essa mesma mensagem que o Espírito Santo vem nos trazendo foi a mesma mensagem que os próprios discípulos estiveram pregando para as pessoas. Porque o Espírito Santo, o papel dele é como se ele estivesse nos dando a mão e falando qual é o caminho que nós devemos seguir. Então, quando nós estamos, por exemplo, diante de uma situação que estamos naquela luta entre a carne e o espírito que já comentamos aqui, automaticamente o Espírito Santo, ele dá a mão a nós e ele fala, olha, não faça isso, vá nesse caminho. Sabe aquela vozinha na consciência, onde a gente consegue, assim, ser incomodados do que é certo e do que é errado, de, eu quero tanto ouvir essa música, mas eu sei que não é certo? É o Espírito Santo que está fazendo isso em nós. Essa vozinha em nossa consciência é o do Espírito Santo. É ele nos mostrando o que é certo e o que é errado, é ele estando realmente nos levando no caminho que nos leva em direção a Jesus. E é exatamente isso que os discípulos, eles como representantes de Cristo, como embaixadores de Cristo, também fizeram. E nós somos chamados a fazermos isso também. A gente pode ver também o próprio João Batista, fala que ele prepararia o caminho para o Senhor. Ou seja, a missão daqueles que são discípulos de Cristo e têm a missão de discipular outras pessoas é realmente mostrar o caminho para as pessoas, para elas saberem onde elas podem encontrar a Jesus. Então a gente vê que primeiro somos discipulados, onde o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas não para por aí. Somos chamados também a sermos discípulos, a discipularmos pessoas, levando elas a Cristo Jesus. É como se nós fôssemos as placas no caminho. Quando nós estamos viajando, podemos ver aí placas na estrada onde nos levam ao destino. E nós devemos ser placas no caminho, levando as pessoas à cidade de refúgio, levando as pessoas à presença de Jesus. Então, mostrando para elas, muitas das vezes, não é em palavras, não é abrindo a Bíblia, mas mostrando a elas em nossa atitude, ou então em nossas escolhas, ou então da gente dizer ou sim ou não. Dessa forma, a gente estará mostrando a elas o verdadeiro caráter de Jesus. Mas, sobre o Espírito Santo, nós vimos que a primeira coisa que ele faz é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E a gente pode ver que
o Espírito Santo, ele é representante de Jesus. Porque é muito claro ao falar na palavra do Senhor que, sim, existem 3 pessoas na divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um tem um papel, mas todos trabalhando em prol da nossa salvação. Da mesma forma, o Espírito Santo, ele é representante de Jesus. Por quê? Ao aceitarmos o seu atrair, que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ao nós aceitarmos o caminho que ele está nos mostrando e caminharmos por esse caminho, o seu papel, o papel do Espírito Santo, é trazer Jesus a nós. Ou seja, é trazer um presente a nós. É como se o Espírito Santo estivesse com um presente em mãos e ele falasse: se vocês aceitarem o meu atrair, vocês vão receber esse presente, que é Cristo em vocês. Então, a gente vê que a única maneira que tem de Jesus vir até nós, porque ele tem as marcas da humanidade, não tem como ele estar comigo e com você ao mesmo tempo, mas a única maneira que tem como ele fazer isso é através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele não foi revestido da humanidade, ou seja, ele tem esse poder que somente a divindade tem de estar a todo lugar ao mesmo tempo. Então, automaticamente, ele traz Jesus Cristo a mim e a você ao mesmo tempo. Ou seja, o papel dele é levar Cristo Jesus a todo mundo e dessa forma, Cristo Jesus está habitando em nós. Esse é o papel do Espírito Santo. E assim, ao recebermos a Cristo, como o presente que o Espírito Santo traz a nós, nós estamos recebendo o poder criador, a fim de nos tornarmos uma nova criatura à imagem de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Como foi falado, os discípulos ficaram 3 anos e meio, mais ou menos, com Jesus e vendo tudo que ele estava fazendo, as mensagens, os milagres, vendo o próprio Jesus, mas eles não estavam entendendo plenamente o que Jesus estava fazendo, a grandiosidade do papel de Jesus aqui nessa terra. Mas só foi depois que eles receberam o Espírito Santo que eles entenderam isso. Por quê? O Espírito Santo trouxe a eles não somente o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, mas trouxe Jesus a eles com um poder criativo. Trouxe Jesus a eles com o poder de tornar eles a imagem de Deus. E como nós vimos lá no início desse estudo, ter a imagem de Deus é ter a mente de Jesus. Ou seja, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo e automaticamente recebendo Jesus através do Espírito Santo e do papel do Espírito Santo, que é nos limpar completamente para recebermos a Jesus, automaticamente eles aí receberam a mente de Jesus. Então eles começaram a pensar como Jesus pensa, a agir como Jesus age, e assim eles entenderam plenamente qual foi a missão de Jesus nessa terra. Então a gente pode ver que os discípulos eles foram realmente transformados. Antes eles muitas das vezes agiam pelo impulso, mas agora eles começaram a agir por mansidão e pelo Espírito. E é exatamente isso que Jesus quer fazer com todos nós. Então, queridos, a gente vê como que realmente Jesus está chamando uma geração que venha realmente na contramão deste mundo. Mas quantas das vezes estamos dando as costas ao Espírito Santo? Porque o Espírito Santo está lá nos convencendo a não falarmos tais assuntos, nos convencendo a não desperdiçarmos o tempo, nos convencendo a não comermos tais alimentos, nos convencendo a educarmos os filhos de tal maneira, nos convencendo a fazer mais exercício físico, a não ouvirmos tais músicas. Mas se a gente abafa essa voz uma vez, 2 vezes, a gente ouve a vozinha, mas eu quero tanto ouvir essa música. Aí amanhã a vozinha fala de novo a nossa consciência, mas a gente não dá ouvido a ela. O que estamos fazendo? Estamos dando as costas ao Espírito Santo. Estamos dando as costas do recebimento do Espírito Santo. E se não recebermos o Espírito Santo, podemos dizer com todas as palavras possíveis que somos cristãos, mas de nada valerá, porque não estaremos tendo Cristo em nós. E dessa forma, não estaremos tendo o poder criativo que só Jesus traz a nós, a fim de voltarmos a fazermos parte
na família de Deus. Ou seja, não estaremos tendo o poder da redenção, que é sermos recomprados a não sermos mais escravos do inimigo de Deus, mas sermos filhos de Deus. Então, queridos, que possamos realmente, como essa última geração, eu creio que estamos na última geração, onde Jesus está voltando, realmente está muito prestes a voltar. Nós precisamos permitir com que Jesus venha fazer sua obra em nós. Precisamos nos render, porque ao rendermos completamente a Deus, viveremos a totalidade de Deus. Então que Jesus nos abençoe e que Ele venha fazer em nós a sua obra e enviando o Espírito Santo no momento correto, a fim de estarmos recebendo o presente dele a nós, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Deus esteja contigo e que Deus nos abençoe. Até mais!